Eu tenho certeza que você já ficou curiosa para saber mais sobre algum personagem de My Little Pony, ou até mesmo frustrado por um personagem não receber a atenção que merece. Fala, gente bonita, eu sou a Mia e hoje vamos falar daqueles personagens que deixaram um gostinho de quero mais na série, ou que não tiveram um carinho do público como o esperado. Ceboso. Eu vou começar forte a nossa lista, hein? Com ela, o terror das Cutie Marks Crusaders, Diamond Tiara. O que essa pequena pônei terrestre aprontou nas primeiras temporadas não tá escrito. Sempre agindo de uma forma bem mesquinha, ela fazia de tudo pra deixar nosso mini trio favorito pra baixo. Por mais que ela tenha sim seu tão esperado arco de redenção, isso acontece no episódio Em Busca da Marca Perdida, lá no final da 5ª temporada, onde conseguimos ver mais sobre essa pônei considerada tão malvada por alguns fãs, e entendemos um pouco sobre o passado dela. Nesse episódio acompanhamos um pouco da vida da Diamond Tiara e percebemos que muito do seu comportamento vem dos pais. Sim, gente, a coitada sofre uma pressão horrível deles pra se comportar como uma pônei rica. Mas mesmo com esse episódio mais focado nela, ainda ficamos com vontade de explorar a história não contada dessa potrinha, tanto do passado quanto do futuro. Com certeza perderam a oportunidade de continuar a desenvolver isso até o final do desenho. A próxima da lista também usa uma tiara, mas essa é porque ela é da realeza, minha gente. Isso mesmo, estou falando da Flowey Hort. Essa foi uma das personagens que mais recebeu hate dos fãs quando foi anunciada lá em 2016. Na época, muita gente estranhou sua aparência, aqueles olhos e asas gigantes. Não dá pra mentir, gente, era assim um pouco peculiar. Tirando isso, muita gente reclamou também da pouca participação dela na série. Depois de sua estreia no primeiro episódio da 6ª temporada, vimos pouquíssimas aparições dela. E poxa, ela literalmente virou o coração do Império de Cristal. Até mesmo no último episódio da última temporada, O Último Problema, a única coisa que vimos dessa alicórnio foi um vitral, com ela já adulta, brilhando com o coração de cristal do Império. Perderam a oportunidade aí, né, dona Hasbro? Ia ser muito interessante acompanhar essa história em algum episódio especial. E já que isso não aconteceu, quem ficou curioso para saber mais sobre a Flowey Hort pode acessar o vídeo que eu fiz sobre a história dela e descobrir um pouco mais sobre como foi a vida dessa princesa. Agora vamos falar de personagens adultas. Zecora é a única zebra representada no universo de My Little Pony e tem pouquíssimas participações na série. Fomos introduzidos a ela já na primeira temporada, no episódio Régia nas Fofocas, onde vemos que todos os pôneis se escondem dela por ela ser diferente e morar na Floresta da Liberdade. Nesse mesmo episódio, Twilight explica para suas amigas que ela é uma zebra e veio de terras distantes. Mas depois desse episódio, isso nunca mais foi mencionado no desenho. Por que não vemos outras zebras em Equestria? Deixe um comentário aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo teorizando sobre isso. Agora, uma curiosidade interessante. Vocês sabiam que a palavra Zecora significa zebra para o povo Oromo do leste da África? Muito interessante, né? Essa é mais uma personagem que com certeza teria muita história pra contar dentro da série, mas que não teve um desenvolvimento. Por isso, infelizmente, ficamos só nas teorias. Por exemplo, como surgem as Cutie Marks das zebras? Será que é do mesmo jeito dos pôneis? Os acessórios da Zecora são realmente só acessórios ou parte da sua cultura? Porque ela não foi morar em Ponyville, mesmo depois que os pôneis pararam de sentir medo? Muitas perguntas, pessoal, e não tivemos respostas para nenhuma delas no desenho. Pera. Antes eu quero apresentar pra vocês a incrível boneca da Rainbow Dash, feita com materiais de alta qualidade e detalhes impressionantes. Esta é a companhia perfeita para qualquer fã de My Little Pony, seja para colecionar ou para se divertir. Garanta agora mesmo a sua boneca da Rainbow Dash e traga um pouco mais de magia para a sua vida. Adquira já a sua clicando no primeiro link da descrição. O nosso próximo pônei são, na verdade, dois. Estou falando dos pais da Applejack. Mais injustiçados que eles não existe. Desde a primeira temporada do desenho, muitos fãs tinham a dúvida do que teria acontecido com eles e por que os Apples moravam com sua avó. E essa dúvida está no ar até hoje, porque não recebemos uma resposta clara do que realmente aconteceu com eles. A própria criadora da série já confirmou em uma entrevista que sim, eles foram realmente de arrasta pra cima. Mas agora,
Agora, como e quando? Nunca saberemos. Talvez seja um assunto delicado para discutir, ainda mais em um desenho destinado principalmente para o público infantil. Mesmo assim, quando vimos eles pela primeira vez no episódio A Pera Perfeita, foi amor à primeira vista. O público amou demais essa dupla e realmente teria sido muito bom ver eles em mais episódios nessas temporadas finais da série. E continuando nessa linha de pôneis mais ligadas às Magni Six, temos também Scutalo. Durante todo o desenvolvimento da série, vimos ela com um desejo incessante de voar e uma preocupação quanto ao tamanho de suas asas. Em alguns momentos da série, ela chega a questionar o fato delas não crescerem e fica com medo de nunca poder voar. E gente, esse medo é confirmado. Temos uma prévia de como as Cutie Marks Crusaders ficaram de adultas no episódio 22 da 9ª temporada após desejarem isso a uma flor misteriosa que estava no castelo da Twilight. E ali temos a primeira visão de como seria o design delas adultas. Se repararmos bem, podemos ver que as asas da Scutalo não cresceram, diferente do corpo dela. Até aí você pode pensar que isso aconteceu por ela não ser realmente um pônei adulto. Porém, no último episódio de todos, também conseguimos ver essa personagem no futuro, agora realmente como adulta. E mesmo assim, suas asas não cresceram. Isso com certeza deveria ter merecido um episódio no desenho. Além de falar de aceitação e inclusão, seria muito interessante ver todo o processo de aceitação e os desafios que ela teria como uma Pegasus que não voa. O que vocês acham? Poxa, mas parando pra pensar, as 3 Cutie Marks Crusaders deveriam estar nessa lista. Olha só, elas sofreram bastante por muito tempo na série. Primeiro, por não terem uma Cutie Mark, lógico. Até conseguirem essa conquista, elas passaram por situações bem difíceis no desenho. Desde bullying, problemas com aceitação e até mesmo a sensação de não pertencer àquele local. No começo da série, isso era até mais discutido, com elas vendo os coleguinhas de sala ganhando as Cutie Marks deles e tudo mais. Sem falar que por serem crianças, quase nenhum pônei levava elas a sério. Vemos as próprias Magni Six tratando elas como bebês em alguns momentos. Acho que o caso delas não é tão grave como as outras pôneis da lista, mas vale a pena sim deixar aqui uma menção honrosa para elas. A última pônei dessa lista, mas não menos importante, é a Moondancer. Ouvimos esse nome já no começo do primeiro episódio da primeira temporada, quando a Twilight recebe um convite para uma festa de aniversário. Mais pra frente na série, descobrimos que essa personagem era bem próxima da nossa protagonista quando ela ainda morava em Canterlot. No episódio Fazendo as Pazes da 5ª temporada, vemos que Moondancer foi muito afetada com a mudança de Twilight para Ponyville. Além de ser abandonada pela amiga no dia do aniversário, ela ainda foi substituída. Muito triste mesmo. Essa pônei teve pouco tempo de tela, mas mesmo assim conquistou o coração de muitos fãs. Fica fácil encontrar fanarts dela por aí. A Moondancer só foi ter um pedido de desculpas formal da Twilight depois de 5 anos. Imagina você conhecer a pessoa que virou princesa da amizade e passar por tudo isso, né? E aí, conhece mais algum pônei que foi injustiçado no desenho? Comenta aqui embaixo. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!